Seja bem-vindo a mais uma aula onde nós abordaremos temas relevantes e o tema de hoje é a marionete e o bulldog. O que é isso? A marionete são as rugas formadas nessa região da mandíbula, na região aqui do mento com a mandíbula, em que forma duas rugas profundas parecendo uma marionete. Não tem a marionete de fazer fantoche, a marionetezinha? Fica mexendo só essa região da boca, porque forma uma ruga bem profunda. Já o bulldog é essa região aqui que a gente conhece com um termo mais técnico de jaw, que o jaw é essa região aqui do canto da boca que forma uma pelezinha que desce. Temos que entender por que isso acontece. Por isso que eu vou te explicar na aula de hoje. Então essa paciente é uma clássica paciente tem uma heavy face, tá? Tem uma face pesada e forma aqui o bigode chinês e a marionete. Isso acontece porque, se você observar, ela já é uma senhora, provavelmente de uns 55, 60 anos, onde ela tem um rosto muito pesado. Com o envelhecimento aconteceu o quê? Uma queda do rosto dela. Então, o primeiro passo é entender por que isso se produz para depois a gente buscar as formas de tratar. Então aí tem uma paciente mais jovem, onde nós vemos sim que é uma paciente que tem uma idade mais avançada, mas que ela já perdeu a estrutura tanto do malar, dessa região da bochecha, gordura, flacidez de pele, então fez o que? Um derretimento da face. Ao fazer o derretimento da face, já formou um pouco de bigode chinês, que é o sulco nasolabial ou nasogeniano, e já está formando também no canto da boca a marionete. No cantinho aqui do contorno da face, eu já vejo o jaw formado, que é conhecido como bulldog. Então, na outra foto, depois de fazer um tratamento, que nós não sabemos especificamente qual ela chegou nessa melhoria, tanto da marionete, como do bigode chinês, como do jaw. Na aula de hoje, nós explicaremos como melhorar a sua marionete, como melhorar o seu bulldog. Outra foto para exemplificar. Paciente que tem o sulco nasogeniano, que é essa depressão, essa ruga profunda na região aqui do nariz, provocada por essa flacidez, pelo envelhecimento da face, e aí ela formou até aqui embaixo essa marionete. Muitas vezes, em casos avançados de flacidez, o sulco nasogeniano, o sulco nasolabial e o sulco lábio-mentoniano, eles se fundem, formam um sulco só, formam uma ruga só, de tão avançada que está a flacidez do paciente. Então nós precisamos conhecer a causa disso para a gente saber tratar. E a causa disso é a perca de estrutura da face. A causa da formação do bigode chinês, a causa da formação da marionete é a flacidez da face, é a perda de estrutura da face, é a perda de malar, a perda de bochecha. Tudo isso em conjunto faz o quê? Um afrouxamento dos tecidos, um derretimento dos tecidos que forma essas grandes rugas, essas grandes depressões na face. Então eu preciso buscar procedimentos e tratamentos que vão reverter esse caimento, que vão reverter essa flacidez, que vão fazer um efeito lift, um efeito de tracionamento do rosto, um efeito de elevação da face, de melhoria da flacidez. Todos os tratamentos que vocês pensarem que provoca uma melhoria da flacidez, diminuição do derretimento, seja preenchimento, seja lift cirúrgico, seja lift volumétrico, seja preenchimento de malar, todos eles vão causar uma melhoria dessas duas regiões que nós estamos falando nessa aula de hoje. Aí mostra como que é uma face jovem, uma face envelhecida e por que produz lá embaixo o jaw e a marionete. Então uma face bem estruturada, com músculos em cima, que não apresenta frouxidão, osso bem formado, gordura no local. Então a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo toda essa estrutura. O caimento dessa estrutura leva à formação do bigode chinês, da marionete e do jaw, que é o famoso bulldog.
Como tratar então essa marionete? Como tratar o seu bulldog? Como tratar o jaw e como tratar o sulco lábio mentoniano? Uma das primeiras técnicas mais importantes que eu tenho que entender é que eu não preciso inicialmente mexer nessa região. Eu preciso fazer tratamentos que vão fazer nessas regiões mais superiores do terço médio da face, elevação dos tecidos, lifting dos tecidos, porque ao fazer tracionamento desse tecido que está caído nessa região, eu vou melhorar essa região, eu vou melhorar o jaw e o contorno, eu vou melhorar o bigode chinês e a marionete. Então aí eu coloquei duas opções para você para exemplificar, mas pode ser qualquer bioestimulador. Eu coloquei aí o Radiesse como representante máximo da hidroxapatita de cálcio e eu coloquei o Sculptra como representante do ácido polialilático. Mas nós temos outras marcas, nós temos a hidroxapatita da Renova, nós temos a hidroxapatita da Victalab, então tem outras marcas. E do Sculptra, que é o ácido polialilático, nós temos o Eleva e nós temos outras marcas para você fazer uma escolha. Então, o importante não é tanta marca, é você saber utilizar o bioestimulador de forma adequada. Bioestímulo vai fazer o quê? Formação de colágeno, vai reestruturar sua face e, consequentemente, vai fazer um efeito lift. Eu trago essa foto com esse destaque nesses dois músculozinhos. Esse músculo que está aparecendo aí é o músculo depressor do ângulo da boca ou músculo depressor da comissura da boca. E para que ele é importante? Ele está nessa região exata da marionete do jaw. Então, se eu trato essa região com toxina botulínica, nesses dois pontinhos que eu vou mostrar mais adiante, nessa região desse pontinho vermelho, eu faço o quê? Uma elevação do lábio, porque ao não deprimir, eu faço uma... oculta a função do músculo. A função do músculo depressor do ângulo da boca é abaixar, deprimir. Ele é depressor do ângulo da boca. Então, se eu tiro a função dele fazendo toxina, ele perde a função. Ele vai fazer o quê? Um efeito contrário à função dele. Se ele é depressor, quando eu relaxo ele vai fazer o quê? Elevação do canto da boca. Ao fazer elevação do canto da boca, eu já dou uma melhorada, tanto na marionete como no jaw. Terceira técnica, né? Primeiro eu falei os bioestimuladores. Segunda técnica, a toxina botulínica na musculatura da região. Eu posso fazer toxina botulínica em outras regiões da face. Por exemplo, no contorno, a famosa técnica de Nefertiti. Então, fazendo toxina no contorno, eu também melhoro o contorno, diminui o jaw, diminui a marionete. E eu posso fazer nas bandas platismais, no platisma. Toxina botulínica sempre vai relaxar essa musculatura e vai melhorar a qualidade da pele dessa região. E aí a gente chega nessa foto, que é uma demonstração de fios de PDO. Então, se eu faço tracionamento nessa região com fios de PDO, eu vou fazer o quê? Um esticamento da face, vai diminuir o bigode chinês, vai diminuir marionete, vai diminuir o bulldog. Então, fios de PDO são excelentes bioestimuladores de colágeno. Fazem uma tração momentânea, mas o objetivo principal de um fio de PDO não é tração, é bioestímulo de colágeno. O fibroblasto vai recobrir o fio de PDO com colágeno, e aí vai fazer um efeito de tracionamento por bioestímulo. Então, para tratar marionete e jaw, o fio de PDO é excelente, porque vai fazer uma tração inicial, já vai dar uma melhoria visual, e depois vai fazendo colágeno, fazendo lift nessa face. Aí mostra a região exata da introdução dos fios de PDO espiculados. Aparentemente, os fios que foram utilizados nessa região são fios de 19 gauge, são fios grossos, são fios de tração espiculada, ele tem umas espículas. Eu vou introduzir desse formato que está aí, tá? Então aí foram introduzidos basicamente 4 fios e depois eu vou tracionando desse fio. Eu traciono e aí vai fazer o que? Uma elevação, vai diminuir essa marionete, esse bigode chinês e esse jaw. Nessa foto aparece uma nova técnica, que nós já falamos em outras ocasiões, temos uma aula específica disso, que é o Top Model Look. Aparentemente, onde está esse pontinho roxo, seria o pertuito de entrada para fazer esse Top Model Look. Eu tenho a marcação desse Top Model Look, tá? Que a marcação do Top Model Look, vamos relembrar a técnica de vetores.
Então eu faço do canto externo do olho até a comissura da boca e da fossa piriforme até o tragus da orelha. Então essa confluência vai chegar no ponto chamado CK3. Então técnicas específicas do MD Codes, do Maurício de Maio, que é uma técnica para você fazer a aplicação de ácido hialurônico. Essa técnica aqui de vetores, eu estou marcando a região que eu vou fazer o top model look. Ao fazer o preenchimento nessa região do efeito blush definitivo, eu vou causar o quê? Uma suspensão dos tecidos. Eu vou causar um efeito lift, por efeito volumétrico. É como se você pegasse uma almofada, colocasse estofa dentro, colocasse espuma dentro, e aí isso vai causar o quê? Um esticamento daquela capa, daquela fronha. Então eu vou causar um efeito lift na minha face, diminuindo a marionete e o jaw e o bigode chinês. Então, qual que é o resumo até aqui? Todas as técnicas que eu fizer para elevação de tecidos, todas as técnicas que eu fizer para suspensão da face e melhoria da flacidez. Isso acontece por causa do derretimento da face. Então, o meu tratamento tem que ser em via oposta a isso. Eu tenho que melhorar a flacidez, melhorar o derretimento da face. Então, todas as técnicas que foram utilizadas para melhorar tanto a flacidez como o derretimento, vai melhorar também a marionete e o jaw. Aí mostra uma outra visão representativa gráfica como eu faço o preenchimento da região malar, como eu faço o preenchimento desse top model look. A técnica, ela não é tão importante, o que importa é você saber o que você está fazendo para que aconteça um efeito lift, de preenchimento dessa região. A técnica que eu falo que não importa, a técnica importa sim. Eu estou falando a técnica que você escolher, faça ela bem, não vai influenciar tanto se você escolher a técnica A ou B para que você tenha um efeito final de lift facial. Essa especificamente é a técnica MD Codes, que um cirurgião plástico, Maurício de Maio, criou, onde ele mostra pontos de sustentação na face, fazendo pontos de ácido hialurônico nessas regiões que ele enumerou, você vai fazer o quê? Um efeito de lift nessa face, você vai diminuir tanto o bigode chinês como a marionete. Uma das técnicas que a gente vai chegando nas técnicas mais propriamente ditas para trabalhar em cima da marionete, em cima do jaw. Essa daí especificamente eu quis representar os empties. O que são os empties? Os empties são os esvaziadores de gordura, a famosa lipoenzimática. Então onde está o jaw é uma bolsinha de gordura. Eu posso ir aí nessa região do jaw e aplicar um esvaziador de gordura. Então, eu escolho um específico, eu utilizo muito desoxicolato de sódio, mas sei que existem outros. A Toscane fez o fosfatidil, que é um excelente esvaziador de gordura, para você fazer o quê? Esvaziador nessas regiões. Tem que ser feito por sessões e acontece uma diminuição da gordurinha daqui. Então eu vou associando técnicas para fazer elevação, lift da minha face e fazer desaparecimento do jaw. Por último, eu coloquei as tecnologias. A mais representativa é o ultrassom microfocado Ultraform, mas eu também tenho o Ultera, que é outro ultrassom microfocado. A máquina específica não vai ser tão importante. O importante aqui é você saber que você está utilizando uma tecnologia que provoca uma diminuição da flacidez, uma melhoria do tecido e da firmeza da pele. Você tem que saber escolher bem a tecnologia. Aí a tecnologia, junto com as outras técnicas que nós já falamos, vão ajudar a potencializar o quê? Essa melhoria desse lift facial, diminuindo a marionete e o bulldog, conhecido como jaw. E por último, eu sempre falo isso, último do último, a última opção é você preencher o seu bigode chinês, é você preencher a sua marionete para você melhorá-la. Então, se o que causa é a flacidez e o derretimento da face, primeiro você vai tratar isso. E por último, você pode sim preencher tanto o bigode chinês como a marionete, mas que isso não seja a primeira técnica que você utilize. Que você utilize técnicas mais inteligentes antes, que vão fazer um tracionamento, já vão melhorar e diminuir esse bigode chinês e essa marionete, e depois
Por último, na hora que você fizer outras técnicas, você vem com ácido hialurônico e preenche essa região. Lembrando que o preenchimento é uma falsa sensação de tratamento, porque você não está resolvendo a causa. A causa é a flacidez. A causa é o derretimento da face. Você está tampando um buraco, você não está tratando a causa. Primeiro trate a causa, depois você vem, preenche e tapa o buraco. E aí você vê as diferenças das duas faces, por que se produz marionete, por que se produz bigode chinês e jaw. É um derretimento total dessa face e do lado de cá uma face bem estruturada. Por último, escolher bem o profissional que vai fazer a técnica. Se você é profissional, execute bem as técnicas e escolha bem nessa gama de tratamentos que eu apresentei para vocês, nessa gama de técnicas que eu apresentei para você, qual vai ser a melhor técnica para o seu paciente de acordo com a face dele, para que ele melhore a marionete e o bulldog. Essa foi mais uma aula do nosso curso de estética facial. Vejo vocês na próxima aula.